Olá, boa tarde. Então, boa tarde a todos. Quem aqui é a primeira vez na casa? Ok, seja muito bem-vinda. Os frequentadores aí mais assíduos também, que não é a primeira vez, todo mundo seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vitor, sou palestrante aqui do CL, e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas no Reino do Meu Pai, e o assunto vai ser Transição para uma Nova Era. Então, primeiro eu convido todo mundo a sentar confortavelmente, para que a gente possa fazer a nossa prece. A gente já vai aquecendo com um videozinho que eu separei aqui pra gente, uma mensagem que eu encontrei durante a semana nos meus estudos para palestra. Já ligou ali? E aí depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa transição para a nova era, o que ela significa, né? O que a gente pode fazer para contribuir nesse momento. Por um momento, imagine a grandeza do cosmos. Estimam os cientistas que há quase 14 bilhões de anos houve uma explosão de luz e nasceu o nosso universo. A ciência chama isso de Big Bang. Para os espiritualistas, ali está a presença de Deus, criando todas as coisas, pronunciando as doces palavras: que se faça a luz. E a luz se fez. Bilhões e bilhões de sóis passeiam solenes na sinfonia dos mundos. Em torno desses sóis, trilhões de planetas, satélites e asteroides executam a dança silenciosa das harmonias celestes. Giram planetas sobre si mesmos, giram em torno de sóis. Giram os sóis e seu cortejo, acompanhando o caminhar das galáxias. Ritmo e graça em toda parte. Aqui e ali um cometa, asteroide obscuro, se aproxima de uma estrela e de repente é invadido pela luz. Eis que se acende inteiro como um fósforo cósmico. Então se vai, arrastando sua cauda de poeira e gás, a semear a vida pelos mundos. Mas, em um desses trilhões de planetas, sob a luz amarela de um sol, os moradores de um certo planeta, a Terra, se orgulham de ser maiores que os demais. Vista do espaço, a Terra é um pequeno grão de areia, lindo, que passeia seu azul pelo espaço infinito. Mas seus habitantes são como crianças, brigando sempre, acreditando-se senhores da vida, donos dos céus. Ah, se pudéssemos nos ver no conjunto do universo, minúscula gota no grande oceano da criação. Certamente seríamos mais humildes. Não daríamos tanta importância aos pequenos problemas do dia a dia. Talvez fosse mais fácil perdoar, esquecer, apagar as mágoas. Se víssemos nosso mundo como translúcida bolha de sabão que flutua em meio ao pontilhado das estrelas, quem sabe aprenderíamos a reverenciar mais a obra divina. Estenda os seus olhos para o espaço. Nas luzes azuis que piscam a milhares de anos-luz, veja a assinatura do grande Criador de todas as coisas. Deus, nome divino que enche de luz e de música as nossas existências pálidas. Deus, quanta grandeza em ti, sublime Pai de todas as coisas. Deus, ao teu sopro de vida, nascemos como espíritos. Cumprindo tuas leis, mergulhamos no corpo tantas vezes e construímos uma trajetória em que as experiências se somam e nos enriquecem de sabedoria. Senhor, eis-nos aqui. Somos tuas crianças que dirigem para ti olhos confiantes. Se ainda somos tolos, se ainda somos frágeis, ensina-nos a ser fortes e sábios. Inspira-nos ainda uma vez a lição da fraternidade universal, para que o amor faça morada em nós. Inspira-nos para que a alegria nos contagie a alma, para que a paz se asile em nossa casa mental, para que sejamos dignos de ser chamados filhos teus.
Os mundos são instâncias do reino de Deus, e esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Moradas da casa do Pai, no imenso universo que ainda nos cabe descobrir, explorar, admirar. Então, como a gente já pode ver bem nesse finalzinho, como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Ou seja, eu vou acender as luzes. Ou seja, a Terra, ela não está sozinha no universo. Não é o único planeta com seres humanos. E a evolução dos planetas, eles são variados. Estão em vários estágios. E a Terra também está passando por uma transição desse estágio. Todo mundo sabe, quem já estudou um pouquinho mais, ouviu falar sobre o Espiritismo, a gente sabe que a condição do nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E a gente vem para aprender, para poder quitar nossas dívidas. A gente, no processo de evolução, de aprendizado, de experiências, a gente comete muitos erros. Porque somos criados como espíritos, como assim uma folha em branco, um livro em branco. Quando nós não nascemos como espíritos perfeitos. No momento que somos criados, a gente tem todo um longo processo de aprendizagem. Então a gente começa num mundo um pouquinho mais primitivo, acumula experiências, e com essas experiências a gente comete muitos erros, criamos certos débitos que a gente vai precisar quitar nas existências futuras. E no mundo de provas e expiações é um mundo onde a gente, ainda cometendo erros, estamos quitando aí o que nós fizemos antes e também quitando aquilo que a gente faz agora. Se agora a gente cometer o erro ainda, por mais que a gente já seja um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais instruído, a gente ainda está no comecinho do aprendizado. O próprio vídeo ali já falava, somos como crianças. Então a gente está ainda recém no começo do desenvolvimento espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Então a nossa vida na Terra é apenas uma passagem. A nossa vida de verdade, nossa verdadeira casa, nossa verdadeira morada, nossos verdadeiros irmãos, nossa verdadeira família está lá na espiritualidade. Então a gente vem aqui apenas para fazer esse aprendizado, para passar por essa escola. Só que a gente continua cometendo vários erros porque a gente está nesse processo. O processo de aprendizado passa por essa etapa do erro. Só que para que cada erro que a gente comete, para cada momento em que a gente poderia escolher, através do nosso livre-arbítrio, que nós poderíamos escolher um lado melhor, um lado mais generoso, um lado bondoso, um lado mais justo, a gente acaba escolhendo o outro lado, né? É como fala aquela citação de servir a Deus e a Mamon, que não é possível fazer isso. Por quê? Mamon seria essas questões da vida material, da vida na terra, da carne, né? Se a gente vai muito para esse lado, a gente não consegue desenvolver o nosso lado espiritual, a gente não consegue desenvolver as leis de Deus. Portanto, no momento que a gente ainda se prende nessas situações, na matéria, no egoísmo, no poder, na inveja, a gente fica preso a questões do mundo carnal, no mundo aqui da Terra, na parte das encarnações, e não no plano espiritual. Já no plano espiritual a gente faz essa leitura de como foi a nossa vida e vê que a gente ainda está cometendo muitos erros, então a gente precisa de muitas encarnações para que a gente possa ir evoluindo, ir criando novas experiências, para que numa nova existência, numa nova passada na Terra, ou em qualquer outro mundo que a gente venha encarnar, porque não é só na Terra que a gente encarna, a gente passa um período na Terra, né? O vídeo ali já falava dos diversos planetas que têm tecnologias diferentes, que são habitados.
A passada na Terra é apenas uma rápida que a gente vai passar quando nós necessitamos das condições que o planeta nos oferece. Então a gente utiliza do momento em que o planeta está, na era que o planeta está, para que a gente possa se desenvolver. A era que a gente está vivendo é de um mundo de provas e expiações. Daqui a pouco a gente vai fazer uma transição planetária. A gente está vivendo a transição planetária, então a gente ainda não é um planeta regenerado, um planeta em regeneração, mas a gente vai em breve ser. Ou seja, a era do planeta vai ser diferente, ele vai oferecer condições diferentes de aprendizado. E as pessoas que vão encarnar nesse planeta têm necessidades de aprendizado diferente. Nós, que estamos no mundo de provas e expiações, ainda precisamos passar justamente por essas expiações, por essas provas, para poder evoluir. É o processo evolutivo que a gente está passando. Tá? E todos nós passamos por duas etapas já. Planetas primitivos e agora planeta de provas e expiações. Segundo o Evangelho, ele cita que tem 5 categorias de planetas. Os primitivos, que são os primeiros, destinados aí aos primeiros aprendizados, que a gente, no momento que estamos encarnados, a gente busca apenas aquela questão da sobrevivência, a gente usa muito o instinto para ir atrás das necessidades básicas de dormir, comer, sobreviver. Com o tempo a gente vai desenvolvendo uma inteligência para que a gente possa viver melhor nesse planeta e fazer com que esse planeta e que nós mesmos consigamos lidar melhor, de uma maneira mais inteligente, e a gente começa a criar coisas, criar ferramentas, desenvolve ciências, cria sociedades, a gente cria aí plantações, começamos a criar gado. Então a gente cria uma situação para a gente muito mais confortável. E aí a gente passa por uma nova era, depois desse mundo primitivo, para uma era de muito materialismo. A gente cria sociedades com dinheiro, com poder, e aí a gente bens exatamente. Então a gente começa a ficar muito preso nisso, porque a gente criou isso. E é uma facilidade que a gente acabou adquirindo depois de muitas experiências, de passar muito trabalho no mundo primitivo. A gente criou essas ferramentas, criamos a ciência, desenvolvemos nossa inteligência, criamos uma sociedade. O problema é que a gente chega num ponto em que a gente vê que somente pensar nos bens, no acúmulo, de viver essa materialidade, não é o suficiente. Por natureza, isso é um temperinho que Deus colocou na gente, é a vontade constante e permanente de evolução. E a gente entende que ficar preso nessa parte material não é o mais importante, não é a parte mais evolutiva do ser humano, porque o ser humano, de verdade, por essência, nós somos espíritos imortais, podemos estar encarnados ou desencarnados. Quando a gente se apega só às coisas materiais, às coisas que a gente vive na Terra, a gente está deixando de lado a espiritualidade. Tudo que a gente acumulou, todas as experiências, as riquezas, os bens materiais, o poder, o status, quando a gente desencarna, fica aqui, fica para aquela existência que a gente veio passar aqui. E a gente não leva, isso a gente não leva, a parte material a gente não leva. A gente vai lá e vai levar todo o aprendizado moral que a gente teve. Vamos fazer uma avaliação do que foi feito, fazer ali nosso plano encarnatório para a próxima vida, para poder vir quitar justamente aquelas escolhas que a gente fez errada, como, por exemplo, ficar só acumulando dinheiro, não ser generoso. Tudo aquilo que a gente escutou um pouquinho aqui com a nossa coordenadora, que a gente tem que ser um pouquinho melhor, mais generosos, mais caridosos, pensar nos outros. No momento que a gente se distancia disso e se prende no egoísmo, a gente está se prendendo à vida na Terra. Só que a vida na Terra não é a nossa vida é lá. Então a gente tem que ver o que é importante lá. E o importante lá não é ter. O importante lá é ser. Sermos mais justos, sermos mais generosos, sermos mais amorosos. Está nas leis naturais, as 3 leis mais importantes que chegou ali na codificação por Kardec, ele conversando com os espíritos, vendo quais serão as leis naturais, quando ele cita essas 3 leis, a justiça, o amor
a caridade, os espíritos falam, esses 3 são os 3 mais importantes. Não que os outros não tenham sua relevância, tem sim, todas elas são importantes. Só que essas 3 são as 3 mais importantes. É onde a gente pode se nortear. E se a gente pegar o nosso exemplo maior, nosso mestre, nosso guia, Cristo veio aqui para dar um exemplo justamente disso. De justiça, de generosidade, de amorosidade. E é isso que a gente precisa buscar. Ser essas 3 qualidades. Porque se a gente se prender aos bens materiais, à existência da vida aqui na Terra, a gente estagna. Já teve várias situações em que, em uma vida, vamos supor 2 irmãos, 2 amigos, tiveram uma briga muito grande, algo muito violenta, muito forte mesmo, que um dos irmãos não conseguiu desapegar disso. E quando eles desencarnaram, um dos irmãos desapegou e o outro não. Ele continuava com aquele sentimento negativo, com aquela raiva. O outro irmão, que se permitiu evoluir, não se apegar à raiva, entendeu que aquilo foi, exatamente, porque ela se manteve com aquela raiva, um deles, e o outro não, o outro seguiu a vida, reencarnou, e aquele irmãozinho que ficou apegado com a raiva, ele não conseguiu passar para o próximo estágio, e então ele fica aqui na Terra, e ele inclusive, com essa atração negativa, com essa raiva que ele se prende do antigo irmão de carne, porque nós somos todos irmãos na espiritualidade, mas aqui na Terra é uma coisa temporária. Então já era para ter passado aquilo ali, já era para ter desapegado, porque eles já desencarnaram. Só que aquele ali que não desapegou, ele pode inclusive se conectar e ficar atrapalhando a vida, as novas vidas do irmão. É o que a gente conhece também como obsessores, né? Às vezes a gente fica preso a uma existência lá de trás, não está evoluindo e ainda está atrapalhando o nosso irmãozinho de evoluir. Então é isso que, né, nessa evolução moral, a gente vai buscar se desprender desses sentimentos ruins, da materialidade, do egoísmo, da raiva, para fazer com que a gente tenha condições cada vez maiores de viver num planeta melhor também. Porque a gente espera sempre um planeta melhor. A gente está vivendo num planeta que, se a gente for olhar os jornais, as notícias, tem um monte de coisa que a gente até se questiona sobre a humanidade, sobre a bondade da humanidade, sobre se sequer existe Deus, os seres mais iluminados, porque é tanta violência, tanta barbaridade que a gente às vezes duvida, né? Pô, será que existe realmente um lugar melhor? Será que lá para frente vai ser melhor? Ou a gente vai ser cada vez pior? Mas isso é apenas uma etapa. Essa era para que a gente possa viver essas situações, quitar as nossas dívidas, para que quando a gente for para um mundo melhor, para um planeta de regeneração, a gente justamente não tenha essas marcas, não tenha essas pendências e não cometa os erros, justamente que muitos dos nossos irmãos, inclusive a gente, continua cometendo. Se a gente consegue enxergar a ação de um outro irmão, que a gente entende que é uma ação errada, que essa ação não está dentro dessas leis naturais de justiça, de amor, de caridade, então a gente já tem o primeiro passo para estar evoluindo um pouquinho mais, que é a compreensão justamente do que é certo, do que é errado, seguindo o exemplo de Cristo. Então, se a gente consegue identificar isso, a gente já pode escolher, quando a gente tem a oportunidade de fazer essa escolha, de sermos mais justos, e a gente não é, a gente está dando um passinho para trás, a gente está ficando estagnado. Se a gente tem a oportunidade de ser mais caridosos, através do nosso livre-arbítrio, e a gente opta por ser mais caridosos, quer dizer que a gente está no caminho certo. Essa é uma reflexão que a gente pode fazer diariamente. Ou seja, a gente está sendo melhor do que foi ontem. Hoje, a gente conseguiu ser melhor que ontem. É a primeira coisa. É a nossa autoavaliação. Como é que está a minha vida nos últimos meses, nas últimas semanas? Tem diferença de quem eu era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Mas principalmente,
o ontem e o amanhã. Se a gente se prender um pouquinho nisso, fazer essa avaliação, não é em relação a outras pessoas, não é em relação a Cristo, não é nenhum espírito mais evoluído, é nós mesmos. Porque a progressão, cada um tem um tempo. A evolução, ele é pessoal, é de cada um. Então a gente não pode querer evoluir na velocidade do outro. Mas se a gente olhar para trás um dia só, é o mais importante, olhar para trás um dia e ver que hoje a gente foi melhor, a gente já venceu. A gente já está no caminho certo. E aí, como é nossa escolha, nosso livre-arbítrio, para o dia seguinte, o que a gente faz? A gente tenta ser um pouquinho melhor. A gente já tem uma base, a gente já sabe como é que a gente foi hoje. Então, se a gente gostou de como nós fomos hoje, é só a gente tentar ser um pouquinho melhor. Se a gente não gostou, bom, aí é mais ainda que a gente tem que se esforçar em dobro, em triplo, para que a gente não cometa os mesmos erros. Tudo no seu tempo. Sendo assim, a gente está fazendo a nossa reforma íntima. A gente está buscando melhorar. E o mais importante, a gente está começando a pensar não somente na gente, não somente no material, no carnal, mas e sim no coletivo, no espiritual. E aí sim, a gente vai ter condições de transformar o mundo. E é por isso que está acontecendo a transição planetária. Porque muitos de nós está justamente fazendo isso. Para que o mundo possa passar de uma categoria para outra, seus habitantes precisam estar evoluindo. Porque um planeta não evolui sozinho. Não é o planeta que evolui e aí os seus moradores evoluem atrás. É o contrário. Primeiro seus moradores evoluem e devido à evolução de cada um, aí o coletivo, somando a evolução individual, aí sim, o planeta, ao estar abrigando espíritos que estão buscando a melhoria, buscando a evolução, inevitavelmente ele vai evoluir. Vai chegar um momento em que ele vai ficar naquela linha tênue, onde ele precisa de uma transformação mais agressiva, digamos assim. E aí ele entra no processo de transição planetária. E aí a espiritualidade trabalha em cima disso. Mas primeira etapa, primeiro passo, são os habitantes desejarem isso. Como eu falei, é nosso livre-arbítrio, a gente precisa olhar para a gente e ver, estamos nesse caminho, é o que nós queremos? Como, por exemplo, nós podemos olhar uma situação de violência. Nós achamos correto isso? Nós queremos ser violentos? Não, nós queremos ser pessoas melhores. Às vezes a gente perde a paciência, a gente está discutindo, a gente acaba cometendo certos erros. Mas se a gente entender que não é o que a gente quer, não é o que a gente quer pra gente, não é o que a gente quer pro mundo, aí a gente faz essa reforma. A gente começa a melhorar. A gente tenta ser menos violentos. E Cristo já dizia, bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, pois estes herdarão a terra. E quando a gente começa a acalmar nosso coração, através dos ensinamentos, através do exemplo de Cristo, que Ele veio aqui mostrar pra gente qual é o caminho, o que a gente precisa fazer para melhorar como pessoa, o que a gente precisa fazer para melhorar o coletivo, para fazer com que o mundo seja transformado, para que a gente possa transformar no mundo naquilo que a gente gostaria de que ele fosse. Não basta a gente esperar, a gente precisa fazer. Se a gente quer um planeta mais justo, morar num mundo mais justo, nós precisamos ser mais justos. Se nós queremos morar em um planeta que é mais amoroso, nós precisamos ser mais amorosos. Se nós queremos morar em um planeta que é mais caridoso, nós precisamos ser mais caridosos. Então, a transição planetária começa dentro de cada um. O reino de Deus está dentro do coração de cada um. É aí que a gente vai achar a felicidade. Nós seremos tão felizes quanto a gente conseguir fazer os outros felizes. E por consequência, nós seremos merecedores de estarmos também em um planeta mais evoluído. E aí quando a Terra fizer essa transição, passar para uma nova era, nós já seremos essa nova era. Nós precisamos ser a nova era. Antes de desejar morar, fazer parte de um planeta regenerado, que tem a nova era da Terra, por exemplo, nós primeiro precisamos ser. É a diferença daquele ser e daquele ter. Se a gente ainda está muito apegado naquele ter, a gente vai acabar ficando por muito mais tempo em um planeta de provas e expiações. E essa divisão já está sendo feita há alguns anos.
algumas pessoas, alguns espíritos que já desencarnaram, estão indo para outros planetas que são moradas mais condizentes ao seu estado evolutivo, porque é o local onde eles vão melhor aprender, vai ser a escola mais apropriada para eles, não é uma coisa ruim, não é necessariamente punitivo. Deus, na sua imensa sabedoria, criou uma maneira de que a gente possa sempre estar aprendendo. E o local que a gente encarna, seja a Terra, seja qualquer outro planeta, é aquele planeta que é o planeta melhor, mais adequado para a nossa evolução. É como a gente pensar assim, em sair do ensino fundamental e ir direto para a faculdade. A gente não vai entender isso. Existe uma etapa no meio, que é o ensino médio. A gente precisa passar pelo ensino médio, porque no ensino médio existem informações, conhecimentos, vivências, que vão ser importantíssimos quando a gente chegar na faculdade. Agora, se a gente sai do ensino médio direto para a faculdade, a gente não aprende nada lá. Então, não faz o menor sentido alguém que precisa ainda de um planeta de provas e expiações ir para um planeta de regeneração. Então, isso aí, eles vão ir para o planeta que é mais adequado para eles, que vai auxiliar muito mais eles na sua evolução pessoal. E isso é a segunda etapa, uma das etapas, né, da transição planetária. Aqueles espíritos que precisam estar em outro planeta vão para outro planeta. E mais uma etapa, que são diversas, né, só tem algumas, é a gente receber outros espíritos irmãos um pouquinho mais evoluídos, provavelmente já lá que são moradores de planetas já regenerados, que vão vir para dar o exemplo, como Cristo veio. Cristo desceu para ser exemplo. Agora, existem outros espíritos que já são evoluídos, que já poderiam estar há muito tempo lá no mundo de regeneração, ou que vieram do mundo de regeneração para nos ajudar. Vamos pegar alguns exemplos aí que eu acredito sejam seres dessa categoria: Chico Xavier, Francisco de Assis, Joana de Ângeles. Certamente eles já estão um pouquinho mais adiantados que a gente. Nós também vamos chegar a estar adiantados como eles, se nós seguirmos seus exemplos também. Eles vêm aqui para nos ensinar, vêm aqui para nos colocar no caminho certo, assim como Cristo veio. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Há pouco tempo atrás eu fiz uma palestra que o tema era "Ajuda-te que o céu te ajudará". Se nós não fizermos a nossa parte, os céus não podem nos ajudar também. E a gente vai acabar ficando estagnado nesse planeta, e esse planeta também não vai evoluir. Então, o que a gente deve fazer nesse momento para contribuir para a transição planetária e também para a gente ser merecedor de estar na nova era do planeta Terra, é a nossa reforma íntima, é buscar sermos mais justos, mais caridosos, mais amorosos. Mais do que querer morar num planeta regenerado, nós precisamos buscar a regeneração na gente. Nós precisamos ser a nova era. E essa era a mensagem que eu queria deixar, a reflexão para a gente fazer um pouquinho na tarde de hoje, levar para a semana, o restinho da semana, né? Que ao invés de a gente simplesmente querer morar num mundo melhor, desejar um mundo melhor, nós devemos ser, nós devemos buscar isso, nós devemos fazer a nossa parte para que o planeta seja esse planeta melhor. Exatamente, a gente possa merecer. Muito obrigado a todos e até a próxima palestra. Vou deixar aí agora a gente com a minha colega que é a Lisete, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre o assunto.